Igreja viva, paz e luz, que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Junho, julho e agosto é o período chamado período da folha seca. São os meses mais perigosos do ano. É preciso estar em batalha espiritual. É preciso estar armado da armadura de Deus, revestido do poder de Deus e ter com você o arcanjo Miguel para enfrentar os teus inimigos com os exércitos de anjos com a espada de fogo desembainhada, guerreando constantemente em favor da sua vida. Lembrando que você não tem obrigação de fazer nada pelas coisas espirituais. Você não é obrigado a fazer nada por Deus. Mas Deus também não é obrigado a fazer nada por quem não tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E batalha espiritual é muito sério. O apóstolo ontem recebeu uma mensagem de uma mulher do santuário, desesperada, dizendo para ele: apóstolo, me socorre. Eu quebrei a corrente. A minha vizinha que me perseguia, eu descobri que ela nunca parou de me perseguir, porque quando eu comecei a corrente, a minha vida começou a mudar, as coisas começaram a acontecer para o bem na minha vida, o mal começou a perder força, foi perdendo força, a cada elo da corrente, o mal ia perdendo cada vez mais força na minha vida, e então eu quebrei a corrente. Porque eu pensei, as coisas já estão ficando melhores para mim. A corrente já não é tão mais importante. E eu descobri de uma forma lamentável que a minha vizinha, que antes me perseguia e estava me fazendo perder tudo que eu tinha, nunca parou de me perseguir. A diferença é que eu perdi a proteção, a guarda que eu só tenho no santuário, no esconderijo do Altíssimo, exercendo batalha espiritual. E eu estou perdendo tudo. É como um dominó. Todo dia eu perco e vou perdendo e eu estou em desespero. E o apóstolo falou para ela: o que é simples, todo mundo que ouve falar do santuário sabe, mas praticar é algo que exige disciplina espiritual, que é a importância de não quebrar a corrente. A mulher disse para o apóstolo: apóstolo, minha vizinha está me secando com os olhos. Ela está me secando com os olhos. Eu estou perdendo tudo. E o apóstolo disse para ela: amanhã, sexta-feira, ele dizia para ela ontem, vai começar uma corrente muito forte no santuário. E você precisa começar. Porque o objetivo da sua vizinha não é secar a sua vida para você perder tudo que você tem. É você perder tudo que você tem e depois de ter perdido tudo, você perder a sua vida. É preciso agir
antes que seja tarde demais. Eu fui procurada em São Paulo por uma mulher, preste atenção, que estava com um lenço na cabeça e não tinha nenhum pelo no rosto. Nada. Não tinha sobrancelha, não tinha cílios e tinha um lenço na cabeça. E no atendimento, como o seu profeta faz, a mulher sentou diante de mim e eu perguntei para ela: minha filha, o que está acontecendo com você? Como que eu posso te ajudar? E ela tirou o lenço da cabeça e disse: apóstola, eu perdi todos os pelos do meu corpo, a começar pelo meu cabelo. E eu vi como um filme nos meus olhos, numa revelação de vidência divina, que alguém pegou no cabelo dela e fez um juramento. E era alguém próximo. E eu falei para ela, e a mulher começou a chorar. As profetisas que estavam comigo na minha sala ficaram impressionadas, porque eu nunca tinha visto aquela mulher na minha frente. Ela nunca tinha tido a oportunidade de conversar comigo em particular. E ela desabou e disse para minha apóstola: minha melhor amiga era minha prima, e eu tinha um cabelo enorme, me mostrou uma foto de um cabelo lindo que ela tinha. E ela disse: minha prima, que era minha melhor amiga, minha amiga íntima, dentro do meu quarto, sentada na minha cama, vendo umas fotos, ela pegou o meu cabelo e olhou para o meu cabelo e disse: o seu cabelo é muito lindo. Quem me dera ter um cabelo assim. Eu quero muito ter um cabelo como o seu. E ela disse que daquele dia em diante ela passava a mão no cabelo e ia sair nas tochas de cabelo, os tufos de cabelo, e o ralo ficava entupido de cabelo. E ela falou que foi num tempo assim. E ela, desesperada, foi no médico, a dermatologista fez os exames, ela foi diagnosticada com alopécia e de repente ela já não tinha mais nenhum cabelo na cabeça, caiu a sobrancelha, caiu os cílios, os pelos do braço, do corpo inteiro, caiu tudo. E depois ela voltou no médico e o médico disse: não tem explicação, sua saúde está perfeita. Eu pensava que era alopécia, mas não faz sentido. Mas existem legiões que atuam em conjunto. Um coloca a doença, o outro vem e encapa a doença para os médicos não descobrirem. E aí a pessoa morre subitamente e depois descobre, ou não, né? Nem sempre descobre na autópsia o que causou as mortes daquela pessoa. Mas nós que conhecemos do mundo espiritual sabemos que com o mundo espiritual não se brinca. E viver ou morrer, vencer ou perder, caminhar para frente ou permanecer algemado num passado de dor e sofrimento, é ligado diretamente ao espiritual. É uma postura espiritual. Deus chamou o profeta Samuel. O profeta, a profetisa, é a boca de Deus nessa terra. Deus chamou o profeta Samuel e disse: diga ao povo para trocar a água que eles estão pondo no altar pelo sangue do sacrifício. E o profeta falou, e o povo ouviu, obedeceu. E então o que aconteceu? Deus agiu. Todas as vezes que uma pessoa se encontra numa situação difícil na vida e clama sinceramente a Deus, Deus coloca um profeta, uma profetisa no caminho para provar a fé daquela pessoa, primeiro na humildade, de abaixar a cabeça para Deus através da sua autoridade,
que é o profeta de Deus. E então, sacrificar a Deus e Deus agir em favor daquela pessoa. Hoje eu quero falar sobre as duas figueiras que não produziam frutos. E você vai tomar do Espírito de Deus uma lição violentamente profunda na sua vida hoje. Eu quero falar um pouco hoje também sobre você identificar de que lado você está. Tem gente que tem dó do inimigo, uma estratégia inclusive do mal, para fazer a pessoa fraca ficar mais fraca e o mal continuar dominando. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Mas aquele que se alia como inimigo de Deus, como seu inimigo, ele se torna inimigo de Deus. Uma prova disso é Judas, que caminhou com Jesus tanto quanto os outros apóstolos. E além de não ter se convertido a Jesus, além de não ter recebido a revelação do reino dos céus, ele ainda foi traidor, foi o traidor, ele ainda se colocou como inimigo de Deus. E ele se enforcou. Deus, que tem todo o poder, se tivesse tido dó do inimigo que astutamente tramou contra Jesus, ele teria quebrado o galho que o Judas se enforcou. Ele poderia ter poupado Judas da morte, rompido a corda que ele amarrou no pescoço e pulou para se enforcar, mas não! Deus deixou ele ter o fim que ele escolheu. Tem pessoas que estão sofrendo terrivelmente, porque estão em cima do muro, estão no meio do caminho. E hoje eu quero falar sobre as duas figueiras que estavam no meio do caminho e que não produziam frutos. Cuidado, muito cuidado. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O mal trama violentamente 24 horas por dia buscando uma forma de te tragar, de te enganar, de te iludir, para você baixar a guarda espiritual e ele arruinar com a sua vida. É preciso exercer batalha espiritual. Eu quero que você pegue na sua mão a sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 21. Eu quero falar sobre a forma que você deve analisar da sua postura espiritual. A Bíblia nos fala de duas figueiras estéreis que não produziam frutos. Eu vou ler a primeira aqui agora com você de pé, em reverência à palavra de Deus. Uma delas estava no meio do caminho e secou, que é essa que nós vamos ver agora em Mateus capítulo 21, versículo 19. Pode procurar aí na sua Bíblia, marcar com a caneta. Ajuda a pessoa que está do seu lado. É muito profundo, mas é muito profundo o que nós vamos ver aqui sobre as duas figueiras. Quando Jesus foi enfrentar o príncipe das trevas, ele foi numa postura espiritual provar quem de fato era o Filho de Deus, dotado de todo o poder. Jesus, ele enfrentou o príncipe das trevas. E era muito claro naquele enfrentamento que Jesus, o Filho de Deus, estava contra o príncipe das trevas. Eu ainda era pequena e acompanhei meu pai em uma das viagens missionárias que ele fez
ao nosso santuário maravilhoso, sede da Bahia. E aquilo me marcou para o resto da vida. Eu vi ele orando, bicho manifestando para todo lado, e ele enfrentou um demônio dizendo: demônio, eu estou contra você. E o bicho rava. É o lado da luz contra o lado das trevas. É o lado do bem contra o lado do mal. Não! Meio do caminho, não! Se a luz que há em ti são trevas, quão terríveis trevas são. Tem que ser luz. É a luz contra as trevas. O meio do caminho é pior do que as trevas. Jesus fala sobre isso. E vamos ver o que Jesus falou sobre a figueira no meio do caminho. Achou? Marca aí na sua Bíblia. Mateus 21, 19. Diz assim: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou. Ou seja, ela era infrutífera. Ela não produzia frutos. Ela estava parada no meio do caminho, não produzia frutos, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dê um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículos 6 ao 9. Nós vamos ver agora a segunda figueira. Abra aí e marque, daqui a pouco nós vamos ler. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. É postural. De que lado você está? Do lado dos seus inimigos que tramam contra a sua vida? Você tem dó de romper uma amizade com alguém, um relacionamento com alguém que se alia às trevas? Você está deixando uma brecha aberta para o mal entrar e cirandar com a sua vida? Uma pessoa que deseja fazer o mal a alguém, o que ela faz? Ela vai buscar alguém que incorpora o mal. Ela vai buscar bater tambores de macumba. Ela vai encomendar uma doença. Ela vai encomendar uma falência. Ela vai encomendar uma destruição, uma amarração. Ela vai buscar uma forma de fazer com que você se torne um andarilho. Alguém que não tem rumo, não tem senso de direção. E aí você se perde, e aí você vê a sua vida passar diante dos seus olhos e só ruínas, como aquela mulher disse ontem para o apóstolo: é como um dominó, cada dia eu perco mais. É preciso ter uma postura firme no mundo espiritual. De que lado você está? Do lado de Deus ou do lado daqueles que se aliam às trevas? Do lado daqueles que não buscam a Deus acima de tudo, com todas as forças, porque sabem que com o mundo espiritual não se brinca, que com Deus não se zomba. Eu gosto de dizer de uma forma bem simples que com o diabo não se brinca e com Deus muito menos. Se Deus é por nós e Deus nos vê através das nossas obras, Ele nos conhece através das nossas obras, através dos nossos frutos de fé, através da nossa postura firme que gera frutos de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Vem, porque maior é o que está comigo. Agora, se Deus não é por nós, quem será por nós? O diabo? O diabo? Hein? É muito sério, meu irmão, minha irmã. Com o mundo espiritual não se brinca. O meio do caminho é o pior lugar para se estar. Não tem lugar pior. Lucas 13:6. Achou aí? Tem que ser bem definido, antes que seja tarde demais. Quando nós olhamos para aquele momento, os momentos finais dos últimos suspiros de Jesus na cruz, à direita de Jesus tinha um ladrão que pecou, mas se arrependeu instantes antes de morrer. Olhou para Jesus e pediu: Mestre, que eu possa me encontrar com o Senhor no paraíso. E então Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas em contrapartida, à esquerda de Jesus Cristo, morrendo também, um ladrão que não se arrependeu, pecou e morreu desgraçadamente miserável e condenado. Postural. Postural. Quando esta árvore do meio do caminho foi conferida por Deus e não tinha frutos, ela morreu. Ela morreu. Tem muitas pessoas que estão se preparando espiritualmente para estarem no Monte Manaim no dia 16 de junho, para quebrarem maldições, para quebrarem demandas que até hoje foram o Senhor de suas vidas. O Senhor é aquele que manda, é aquele que dá o tom, é aquele que é o dono. E essas pessoas estão assumindo uma postura violenta de fé, demarcando bem o tempo do passado de sofrimento, de escravidão dominado pelo mal, e o tempo de libertação de maldições, de demandas, e definindo quem é que manda na vida delas. É uma postura de decisão, de definição, que todas as pessoas que estão presas a um sofrimento terrível precisam fazer. Sabe, eu tenho dito muito isso para pessoas que vêm me buscar ajuda. Pare de prolongar seu sofrimento. Quem está sofrendo é você. Quem tem que decidir sua vida é você e Deus. Isso não cabe a parentela. Isso não cabe a opinião de terceiros. Ninguém pega o seu sofrimento para sofrer no seu lugar, não. E a verdadeira ajuda de uma pessoa só Deus pode dar. Pare de prolongar o seu sofrimento. Até quanto mais você vai suportar viver uma vida dominada, algemada pelo mal? Como Lázaro, que tinha a salvação, mas o corpo cheio de feridas, que o cachorro lambia as feridas dele, miseravelmente desgraçado. Hein? Deus não quer isso para você, mas Deus responde fé. Deus responde fé, e fé é fazer, é postural. Vamos ver? Lucas 13:6 diz assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Vinha quer dizer
uvas, parreiras, que produzem fruto, seus frutos são uvas que produzem o vinho. E o vinho significa o sacrifício. Então, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ou seja, a figueira foi plantada no meio da vinha. Simbolicamente aqui que Jesus está trazendo é o sangue do sacrifício, que representam as parreiras, a vinha. Foi procurar fruto nela, na figueira, que estava plantada no meio da vinha, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Ou seja, eu vou arrumar a postura dessa figueira. Eu vou arrumar uma forma dela corrigir a postura no meio do sacrifício, no meio da vinha. E respondeu Jesus ao homem: se der fruto... Não, aí o homem respondeu a Jesus: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Eu vou arrumar a postura dela. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. É aquele momento que a pessoa está num sofrimento tão grande e Deus dá para ela a revelação da saída do sofrimento dela. Ele abre a porta. Quem tem que passar é a pessoa. Se a pessoa passar bem, se não, é a morte dela, que não necessariamente é a morte física, mas a morte de alguma área da vida. Você está entendendo? Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito forte. Eu vou falar para vocês a árvore do meio do caminho. E vocês vão responder: não produzia frutos. Ok? Então, levanta a mão direita. E eu vou dizer: a árvore do meio do caminho. E vocês vão dizer: não produzia frutos. 2. A árvore do meio do caminho não produzia frutos. 3. A árvore do meio do caminho não produzia frutos. E o que aconteceu com ela? Secou. Secou. Esse período que nós estamos vivendo, de junho até agosto, é o período chamado período da folha seca. A postura que foi corrigida desta figueira em meio ao sangue do sacrifício fez ela dar frutos e então ela viveu. É postural. É postural. Quem está no meio do sacrifício de frente para Deus e ouve a voz do profeta, esse corrige a postura espiritual e começa a produzir frutos. Não é roubado pelo mal, pelo inimigo. Agora, quem está no meio do caminho e não ouve a voz do profeta, ouve a voz do andarilho, ouve a voz do giramundo, se perde na vida, não produz fruto e seca como secou a figueira no meio do caminho. Dia 16 de junho se aproxima. E neste dia, as profetisas, que são poucas, que são aptas à realização desses trabalhos pesados, quebrando obras das trevas que foram encomendadas para gerar morte, destruição, falência, amarração dos caminhos, elas estarão de plantão no Monte Manaim, realizando no altar de Elias, o altar do fogo,
a quebra de demanda e a quebra de maldição. Fale com o seu profeta. Dia 16 de junho, no Monte Manaim, vai ser um dia libertador para cada pessoa que está nesta fé. Nós teremos sim o ato profético da dança das Marias, que é um ato de vitória espiritual, celebrando a vitória. Teremos a diplomação dos nossos irmãos que fizeram curso de vida profunda com Deus, mas você tem que pensar na sua vida. A decisão é sua. A maior lição que nós tivemos ao colhermos o sal enxofrado no Mar Morto em Israel foi a lição da mulher de Ló, que não ouviu a voz do anjo da revelação, que mandou ela olhar para frente e continuar caminhando e não olhar para trás. E quando ela desobedeceu e se prendeu ao passado e olhou para trás, ela secou, ela morreu, acabou para ela. Ei, sua vida caminha para frente, é para frente e para cima, e Deus te deu o poder da fé para você agir a sua fé, acreditar e viver o milagre, o sacrifício que gera o milagre, o sobrenatural na sua vida. Paz e luz para você. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.